boa tarde, investidor. Sejam bem-vindos à análise do fechamento do pregão da Capitalizo. Hoje é 9 de novembro de 2017, agora são 17 horas e 30 minutos. Falta aí meia hora para o pregão ser encerrado. Vou analisar junto com vocês aqui o índice Bovespa, dólar futuro, principais ativos e operações iniciadas pela Capitalizo hoje. Como de praxe aqui, operações de day trade, no índice foi apenas uma operação, somando 150 pontos, no dólar também a gente fez apenas uma operação, somando 4 pontos. Em ação a gente fez 2 day trades hoje, os dois chegando no alvo, somando 2,17. Eu vou passar essas operações juntos com vocês. E hoje a gente teve um encerramento de swing trade, que foi venda de TUB, também vou passar com vocês. Deixa eu puxar aqui no painel de controle de operações. Esse é o painel que todos os clientes têm disponível aí para verificar aí todas as operações que a gente envia, oficializa aí junto à sala de operações. Vou pegar aqui de ações. Então a gente fez uma venda em Uzi Minas. Uzi Minas a operação original não tinha RP e pelo price action aí formou expectativa de um martelinho, a gente resolveu fazer RP na operação. Posteriormente tocou no alvo, saiu com 1,6% de ganho. E Fibra, saímos com 1,11%. Prefiro dar uma saída um pouquinho antecipada aí do alvo. Chegou a andar bem mais. Fibra aí hoje foi um dos destaques de alta. Então, passando aqui as operações para vocês. Os em 5, nos 15 minutos. Venda aqui logo na abertura, na perda da mínima. Ativo abriu em gap de baixa, trabalhando abaixo da média móvel de 9, um candle vendedor com volume, perdeu a mínima, então a gente fez a venda. Evoluiu, quando chegou nesse candle a gente deu call de RP aqui na casa de 8,40, quando a gente deu o call. Posteriormente andou aí, rompeu, bateu 84, o ativo aí tentou recuperar durante o pregão. E Fibra. Compra foi aqui neste rompimento. E vou de alta com volume. Saindo das médias, compra, a gente fez o objetivo projetando o Fibonacci do pivô. O objetivo foi 50,88, se não me engano, a gente encerrou um pouquinho antes. O ativo, hoje os destaques de alta, andou bem mais aí que o nosso objetivo para day trade. Então as duas operações de day trade em ações e no índice a gente fez apenas uma operação, em Z. Poderia ter feito aqui a operação nos 15 minutos, a perda da mínima dessa barra de 15, que estava violando aqui a média móvel. A gente fez a operação pelos 5 minutos, que foi justamente aqui neste rompimento. Rompeu, deixou um canal de definição, a gente fez a venda buscando 150 pontos com stop logo acima. Chegou no alvo, posteriormente o índice aí caiu direcionalmente também. O índice proporcionou uma venda pelos 60 minutos, quem fez aqui. Nós tínhamos as médias logo embaixo, por isso a gente não fez a venda. Deixa eu ver se eu conseguir parar o gráfico aqui para vocês. Seria a venda nessa barra com volume, stop de 600 pontos, buscando o fundo anterior aqui, cerca de 900 pontos. Quem fez essa venda aí saiu com um belo ganho hoje. E no dólar futuro, WDOZ 17, nos 5 minutos, a gente fez uma vendinha justamente aqui. Neste candle foi dado o call de venda, o dólar aqui tentou o rompimento de 350, voltou, indicou então o rompimento falso. A gente queria fazer uma compra neste candle, mas acabou com essa vela, então a gente não deu entrada. Andando direcionalmente até o topo, região de resistência. Fez o primeiro toque, corrigiu até a média, fez o segundo toque, não rompeu. Então a gente fez a venda perdendo a mínima, buscando 4 pontos, andou bem mais aí.
fez um scalperzinho, depois a gente não fez nenhuma operação. Então hoje a operação encerrada foi YouTube 4, operação com gain de 0,70, a gente estava vendido aqui em R$ 43. Ontem deixou esse belo candle com volume, engolfando todos os candles anteriores. Opa, este candle aqui, engolfando todos os candles anteriores. Rompendo a média de 9, candle com volume. Depois de testar LTA no curto prazo, a gente preferiu botar o stop na... A gente tinha 3 opções, na verdade, né? Colocar o stop, deixar o stop original, que era lá em cima, 44,45, stopzinho de 3%, ou botar o stop na entrada, sendo 0,0 na máxima do dia, a gente botou na máxima, a gente foi estopado, posteriormente voltou tudo, YouTube não confirmou o rompimento, acontece. Diferentemente do Gol 4 que a gente acertou, a gente fez RP no final, no meio da tarde, e colocamos o stop aqui, a gente saiu com um ganho de 7 a 8%. A gente vê o YouTube no outro dia abriu em gap e voltou forte com 12%. YouTube não, Gol, a gente está até de olho para vender o papel novamente. Então a gente ficou fora do papel, a gente continua dentro aí na parte vendedora de Magazine Luiza, a gente apertou o stop para a máxima do candle aqui do dia 7/11, antes do fechamento do gap. A gente já está aqui com cerca de... A entrada foi 59,57, coisa assim, deixa eu pegar mais ou menos. 12% de gain, nossa RP está aqui em 17, a gente fez a projeção aqui do ombro do topo duplo. Também pode ser feita aqui a projeção da última pernada, último topo, último fundo aqui antes do rompimento, que daria um RP nessa região de 52 e alvo primário em 48,52 ou 43,46. A gente vai avaliar de repente amanhã para fazer um RP no papel já. Segurar algum lucro, VIVAR 11, hoje a gente fez RP no papel em 19,80. Está comprado praticamente na máxima do dia aqui, do dia 7. 19,80 a gente fez RP, um RP de cerca de 6%. Dá tempo, a gente passou na sala o pessoal fazer RP, pode fazer no final do dia dando mais de 7%, nosso alvo está em 17,62. Gafisa, papel que a gente segue comprado, ainda não saiu o balanço dela, por ainda não encontrei o balanço do ativo. Ativo rompendo a máxima aqui, na casa de 15,60. Nós temos o alvo no fechamento do gap aqui, no gráfico semanal em 16,78. O ativo rompendo, ele deve, no gráfico semanal, fazer um pivô de alta. Essa semana, então, volume acima da média, nos últimos 3 dias, volume acima da média. Está com o stop já abaixo do fundo anterior, já fizemos RP. Vamos aguardar aí a movimentação do papel para o fechamento da semana. Então, os papéis que a gente está comprado de destaque. Vou passar então com vocês agora o índice Bovespa, principais ativos. O índice Bovespa caindo 1,73. Não confirma o candle deixado ontem. Ontem eu fiz até uma análise aí específica sobre esse movimento do índice Bovespa, quais cenários que a gente teria, que foi enviado para os clientes da Capitalizo. Nós tivemos aqui nesse dia um pivô de baixa, dentro de uma tendência de baixa, o Bovespa depois de perder aqui 75.200 pontos, consolidava então a tendência de baixa. Esse pivô aqui consolidava a tendência de baixa e o rompimento de 75.200 que indicou aí a tendência de baixa no curto prazo. Então ontem o índice Bovespa não perdeu a mínima, voltou superando a máxima do candle anterior, o volume na média, e na verdade foi um rally de final de pregão, vários papéis fazendo fundo estão em região de fundo. Então nós tínhamos 2 cenários aí, 3 cenários na verdade para esse movimento. O primeiro, a indicação que esse rompimento era um rompimento falso, sempre que a gente tem indicação de um rompimento falso, geralmente existe uma corrida um pouco mais forte ao contrário do movimento do rompimento. Então, se rompesse a máxima de hoje e com força aí ficasse acima de 75.200, a gente teria indicação de rompimento falso. Provavelmente a gente ia buscar a região de 77.000 pontos e ficar em tendência indefinida. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário aí, a gente teria apenas um movimento de repique, testando 75.000
200 pontos, que também é a retração de Fibonacci do topo anterior até o pivô de baixa aqui. Também foi 75.200 pontos, um rompimento que indicou a tendência de baixa no curto prazo. Tinham esses dois cenários e o terceiro, que agora vai se desenvolvendo aí, é uma correção lateral. A princípio aqui está aparecendo uma correção lateral dentro da tendência de baixa, a não ser que amanhã ou nos próximos pregões o índice Bovespa rompa as máximas dos candles aqui e rompa 75.200 pontos com força, com candle ficando acima, que aí nós entraríamos em tendência de indefinição no curto prazo. Então, por enquanto, seguimos em tendência de baixa, não rompeu a máxima de ontem, está fazendo aqui um movimento corretivo lateral dentro da tendência de baixa, que perdendo as mínimas aqui, seguiremos aí com mais quedas para o índice Bovespa, mirando primeiramente aqui 71.000 pontos, o alvo desse movimento. O dólar futuro caindo 0,5, segue aqui em movimento lateral, segue em tendência de alta, papel segue entre 13.300 e 13.250. Tentou uma vez o rompimento aqui, ficou próximo do objetivo, não conseguiu manter, a maior parte do tempo está se mantendo aí lateralizado, então superando 13.350, ficando acima. Continuaria seu viés de alta para buscar 13.350. Passar para as ações, Ambev caindo 0,20 nesse momento, lembrando agora são 17 horas e 40 minutos, nada a se fazer no papel, segue em movimento de baixa, tem resistência aqui em 20,46, principalmente aqui na região de R$21, a resistência mais forte que a gente tem para o ativo. Ele tem ainda aí para romper a média de móvel de 9, a média móvel de 21 lá em R$21 como obstáculo, caso queira fazer um repique. BBAS caindo 2,30%, não confirma aí, não rompe a máxima de ontem, não confirma o padrão de fundo, depois de tocar aqui a região de suporte. Não vejo compra, a princípio não vejo compra no papel, eu vejo venda se ele tocar nas médias e fazer aqui um padrão de topo, o papel que tem um certo espaço para desenvolver um repique. Bradesco caindo 3,50, deixa eu ver a máxima de ontem, chegou a superar 1 centavo a máxima de ontem, tocou na média de 9, vai caindo direcionalmente, perdendo as mínimas, vem buscar aqui R$31,80, R$32. BR Foods caindo 0,32, tenta manter o suporte aí em 32,30, não vejo compra do papel também, eu vejo venda, se o papel chegar na resistência aqui na região da média de 9, fazer um candle de topo, a gente pensa em uma nova venda para o ativo que está em tendência de baixa. BVMF caindo 2,2%, onde ele deixou um candle de padrão de fundo, tocou na média móvel de 9 ontem, hoje não conseguiu superar a máxima de ontem, vai fazendo um movimento lateral, fica interessante se ficar aqui mais uns 2 pregões lateral, até mesmo testar as médias, para fazer uma venda no ativo. A gente não vendeu porque estava muito esticado aí, vários dias caindo. TSA4 também não rompeu a máxima de ontem, vai fazendo um movimento lateral por enquanto. Tendência de baixa, testando resistência e média, não superando, deixando o padrão de topo, aí a gente pensa em venda. Itaú, que a gente foi estopado, segue em viés de baixa, superou a máxima de ontem, mas não manteve. Vai pelo jeito que fazendo um movimento lateral entre a região de R$43 e R$41. Croton caindo 3,33, testa a média de 9, 21, desculpa, interessante, já vim testar aqui 19, deixa eu ver se testou R$19. Ficou a 5 centavos o teste, então perdendo a mínima aqui o papel pode desenvolver mais baixa, mas tem um obstáculo importante a região 17,52, por isso no momento eu não vejo venda. Petro caindo 0,88, fazendo aí um dia bem neutro. Deu aqui uma bela sinalização de topo, com volume, não confirmou. Ontem indicou aqui uma espécie de Norami, a gente pode até dizer que foi uma correção no candle só. Esperando a máxima de hoje, poderia desenvolver alguma alta. Hoje, então, faz um candle dentro do candle anterior, então, esperando a máxima do dia de ontem, deve desenvolver um movimento, seguir seu viés de alta e perdendo as mínimas, que deve desenvolver um movimento de baixa no curto prazo.
Aí vale 3 caindo 3,12 nesse momento, 3%. Papel deixou uma espécie de martelo, deixou um martelinho ontem, esperando a máxima por desenvolver alta aqui, seguir seu viés de alta arrastado no curto prazo. Não superou, perdeu a mínima aqui, vem mantendo então uma LTA. Eu tenho esse canal desenvolvido, esse canal desenhado de LTA no prazo aqui mais longo, e aqui no curtíssimo prazo a gente já pode ter um outro canalzinho desenhado desde esse fundo, traçando com esse fundo, provavelmente vai vir testar aqui na região de, deixa eu ver para vocês aqui, aqui na região de 32,60, 32,70. Não vejo nada fazendo papel também no momento. Principais destaques de alta e de baixa. Destaque de baixa aí. Viver, VI, VR3. Tentou um rompimento do topo, não conseguiu, volume bem acima da média, papel que tem muito pouco volume, pouca liquidez. Pelo jeito vai vir testar o fundo anterior em 2,40. 1003, comentado aí por mim ontem, em outros pregões, outras análises, fechamento de pregão, desenhou uma figura de inversão, ombro por cabeça a ombro. Ontem ele fez um pivô de baixa, hoje acionou, caindo 9%, a gente perdeu o time da venda, a gente não conseguiu vender, ficamos de fora. E destaque de baixa também, Arezzo, vai testando suportezinho aqui, deixou um padrão de fundo ontem, tem aqui a configuração de um topo duplo. Nós vamos ficar de olho amanhã no rompimento das mínimas, pode ser uma possível venda, o setor varejista aí está bem baixista, Vivar 11 caindo 6%, papel comentado antes por mim, que a gente fez RP, segue sua movimentação de baixa. E Magazine Luiza também, dos destaques caindo 6%, comentado por mim anteriormente. E aqui TOTVS, papel que fez um pivô de alta, chegou aqui no seu primeiro objetivo na casa de 35,50. E hoje abriu um forte gap em cima da região rompida, com volume em cima da média, vai mantendo 32,52. No curtíssimo prazo, para mim, fica em viés indefinido. O prazo aqui mais longo, a gente ainda está em tendência de alta, do fundo anterior até o topo formado, segurando na retração de Fibonacci e resistência rompida, que agora é suporte. Destaques de alta, então, JBS subindo 6,60%, onde deixa o padrão de fundo, volume acima da média hoje, pelo jeito vai vir testar LTA do prazo mais longo, ao qual já foi testada várias vezes e não conseguiu o rompimento, não acredito que vá conseguir o rompimento de primeira, papel que está em tendência de alta no prazo mais longo, no curto prazo tendência de baixa, testou R$ 7,00, e está fazendo um movimento de repique no curto prazo e para o prazo mais longo, tentando fazer um movimento, retomar seu viés de alta. Não vejo nada fazendo papel, Suzano subindo 5%, volume acima da média, vem testar então aqui região de resistência, não vejo nada se fazendo papel, a não ser que rompa aí, e eu também não faria compra com rompimento aí. Depois de testar o suporte anterior, pode ser indicar um rompimento falso, romper e voltar. Fibra, 4,79% de alta, está em movimentação lateral, tem que romper umas extremidades para ganhar alguma tendência. E múltiplos subindo 3%. Ontem rompeu uma região de suporte um pouquinho mais do prazo mais longo, com volume acima da média, fechando a mínima, uma possível indicação de exaustão do movimento de baixa. Comentei ontem aqui que vem há vários dias caindo, por isso que não era uma venda ideal, então vamos aguardar aí o papel fazer algum candle vendedor em cima das médias, ou em cima da média de 21, em cima da média de 9. Deixa eu traçar as médias aqui para vocês. Agora sim, se fizer um repique dentro da tendência de baixa, vem aqui, testou suporte, faz o repique até essa região, deixa um candle de topo, a gente pensa em venda para seguir seu viés de baixa aí no curto prazo. Alguns papéis aqui que eu separei para comentar com vocês, tentar comentar o mais rápido possível para não se estender muito. BTW3, ativo em tendência de baixa, vinha dentro de um triângulo, esse triângulo então foi formado ombro, cabeça a ombro. Podia ser feita uma venda logo aqui perdendo as mínimas, ou a venda ideal era aqui nessa região,
a gente não fez, então a gente fica aguardando o papel ficar lateral nessa região para pensar uma venda por rompimento aqui no suporte em 17,83. Não vejo compra, quem está vendido administrar stop. VMF3 fazendo um movimento lateral, comentei antes com vocês, interessante ficar lateral e romper esse suporte para pensar numa venda, não vejo compra no papel também. CEMIG, testando região de suporte no prazo mais longo, região de suporte importante para o ativo, permanecendo nessa região, a média móvel se aproximando e rompendo, é venda para o papel, ou até mesmo o papel fizer um repique até as médias. Deixa eu ver, tem espaço aqui para dar um repiquezinho. Fazendo um repique até as médias eu vejo venda, não vejo nada no momento. Carrefour, a gente estava de olho, comentando com vocês uma possível venda, trabalhando abaixo da média de 9,21, não conseguia romper região aqui de resistência, que também é região de Fibonacci, a gente pegar do fundo anterior até o topo, uma região de retração de Fibonacci, mostrando força, perdeu o LTA, estava na guarda de perder aqui as mínimas em 17,70, o problema é que perdeu, mas esticou demais já, tem stop caro, ativando o pivô de baixo no curtíssimo prazo, então a expectativa, ao meu ver, é de baixo para o papel, vem, testou retração, perdeu o suporte, vem testar suporte novamente. É válido uma venda na perda mínima? É possível, eu fico aguardando então mais uns dias aqui lateral para pensar numa venda. CVCB3, CVC, papel testando as médias, tentou um movimento de alta, não conseguiu, eu vejo venda perdendo 15,60, a gente vai ficar de olho para vender o papel. Papel aqui que já está fazendo um movimento baixista, veio, testou as médias, fez topo, testou fundo, não consegue romper aqui as máximas anteriores, perdendo suporte, entra definitivamente em tendência de baixo, se não me engano aqui, isso aí, testou retração de Fibonacci, não conseguiu superar, então perdendo a região de 41,60, eu vejo venda. Direcional, papel que a gente está de olho para fazer uma venda, o problema é que ele está trabalhando uma zona de suporte bem importante e forte para o ativo, desenhou aqui um padrão de reversão de tendência, um ombro, cabeça, ombro, a gente tem vários ativos com essa formação, testando a região de 5,70, a região de suporte importante para o papel para o prazo mais longo, respeitada aí tanto no rompimento, rompimento da resistência, quanto no rompimento quando serve de suporte, então vou aguardar rompimento aqui da região de 5,70, provavelmente amanhã a gente pode pensar numa venda aí nos 60 minutos, ficar de olho no papel, trabalhando já abaixo das médias. Duratex, Detex 3, também aí trabalhando dentro do triângulo, em cima do suporte, é a segunda vez que toca no suporte, vamos em cima da média, o BV vendedor, baixo de 9,40 eu vejo venda para o ativo, não vejo compra no momento, Eletrobras, Elet 6 e Elet 3, ativo fez movimentação altista, rompeu resistência, voltou tudo até a região de suporte, agora vem testar as médias, já trabalha abaixo da média de 9,21, eu vejo venda perdendo as mínimas, ou até mesmo aqui o suporte em 22,12, região de 22 aí, suporte importante, para essa região, o papel deve vir fechar o gap deixado aí, o gap de alta quando saiu a notícia da sua privatização. Embraer, papel que chama atenção por uma característica que pode ser ativar um OCOI, um ombro cabeça ombro invertido, que é uma reversão de tendência. A gente vê aqui, antes do fechamento do gap, a gente tem esse desenho, o problema do ativo, ele tem que superar aqui a média de 21, ficar acima, e nós temos um gapzinho para fechar, que deve servir também de forte resistência para o ativo nessa região. Vamos ficar de olho aí, está desenhado uma figura de reversão de tendência, esperando casa 16,70, que pode ser uma compra para a Embraer. Fleury, ativo testando aqui pela terceira vez região de suporte, fez aqui um topo duplo, perdendo a região de 27,80 é venda, já trabalha abaixo das médias, para vir buscar o fundo anterior, que foi testado já 2 vezes,
Posteriormente, na casa aqui de 25,30, posteriormente tem um gap para ser fechado ainda, que na região de 23,7 eu vejo venda para o papel, não vejo compra no momento. Gerdau trabalhando em cima de suporte importante 10,50. Interessante aí o papel fazer mais um dia lateral nessa região, aproximar a média, principalmente a média de 9 períodos, para aí sim romper as mínimas aqui e buscar o fundo anterior. Se romper a casa de 7,18, vai ter muita gente sendo estopada e deve acelerar o movimento de queda, tá em tendência de baixa no curto prazo. Vol 4, mesma característica, também ficou aguardando mais um dia ou dois lateral para pensar numa venda, ou num rompimento convicto aqui, não muito distante do suporte para pensar numa venda. CS63 também com a mesma característica. Papel está ficando abaixo da região de R$8 hoje. Vamos ver como é que fecha aí. Então, agora a gente está no leilão. Eu aguardaria a média se aproximar para fazer uma venda, mas rompendo e ficando abaixo, o que é no convincente, é venda, não tem outra coisa a se pensar. Gol 4 que a gente estava vendo dia, defesa, RP e saiu da operação. Tenta aqui um movimento de alta, não superou a máxima de ontem, testando a média de 21, a média de 9, que também é uma região de retração de Fibonacci do topo anterior até o fundo aqui. Que eu vejo o papel é venda, não vejo compra no momento. Papel em tendência de baixa. Veio aqui, testou suporte, faz um movimento de alta, testando a retração, perdendo a mínima do dia de hoje, ou até mesmo do dia de alta aqui. Eu vejo mais quedas para Gol 4, trabalhando abaixo das médias também. Hipermarcas, papel a gente está de olho para vender. Papel rompeu, fez um pivô de baixa. Testou ontem região de 33,50. Se fizer aqui mais um teste, ficar acima dessa região e fazer um candlezinho vendedor, a gente pensa em venda para o ativo, principalmente segurar aqui a casa de 33 e a casa de R$34, aí eu vejo venda para hipermarcas. E lojas Renner, papel que ao meu ver está mais interessante para venda no momento. Também tem uma clara figura aqui de ombro, cabeça a ombro, figura de reversão de tendência, que nós temos até um topo duplo formado pelo ativo, movimentação abaixo das médias, movimentação lateral, perdendo R$34, é venda para lojas Renner, não vejo compra, a não ser que rompa aqui a região de 33,20, fica acima dessa região, aí fica em tendência indefinida no curto prazo, caso fique acima dessa região de resistência, acima das médias. Movida, ativando aqui um belo pivô de baixa, vinha se comportando lateralmente nessa região, possível fundo duplo, precisava ser confirmado aqui rompendo a casa, já digo para vocês aqui, de 8,40, 8,50, hoje testou a média móvel, fazendo um pivô de baixa, volume acima da média, papel que pelo jeito vai vir buscar aqui, perdendo a mínima do dia de hoje, vai vir buscar a região... Primeira região de 7,40, posteriormente 7,20 e a mínima do papel é 7,12, então muita atenção para quem está comprado no ativo, seguindo seu viés de baixa, ativo que enquanto a bolsa subia era um dos poucos que já estava em tendência de baixa. Múltiplos, já comentei com vocês, PTBL3, papel que está chamando a atenção para uma venda, trabalhando abaixo da média de 9, vai perdendo aqui a região de suporte em 5,60, pode ativar um pivô de baixa no curto prazo, a gente já tem aqui um desenho baixista para o ativo, não confirmou ainda o rompimento do seu suporte, confirmando ficando abaixo aqui de 5,70, eu vejo venda para Porto Belo aí, que seria uma reversão de tendência no curto prazo. Rumo, também vejo venda, o ativo perdeu suporte, foi lá, corrigiu, testou as médias, deixando o padrão de topo hoje, deixa eu ver aqui, o topo até o fundo, justamente aí na semana de retração de Fibonacci em 2,80 que não foi esperado hoje, perdendo a mínima de hoje, então eu vejo venda para Rumo, Rail 3, Rapt 4, Randon também vejo venda, trabalhando lateralmente aqui há alguns dias já,
tocar na média de imóvel hoje, volume ascendente, eu vejo venda perdendo 6,90. Obviamente a gente vai dar esse call de venda amanhã, trabalhando abaixo das médias, em 5. Não vejo compra, como comentei com vocês anteriormente, se aproximando da média de 9. Deixou um padrãozinho de fundo ontem, sem volume. Hoje faz o candle de definição dentro dos candles anteriores. Os últimos 3 candles, a gente tem um candle dentro do outro. O que configura para mim o rompimento da máxima aqui de 8,85 pode vir testar a média e até testar a retração de Fibonacci aqui do prazo mais longo lá na casa de 9,30, 9,40, que é a região aqui também de resistência para o papel, que agora serve de resistência para o papel. Se fizer esse movimento esperando a máxima aqui, fizer um candle vendedor nessa região, é venda, perdendo as mínimas aqui em R$ 8,00, 8,06, também é venda para o trader mais agressivo, perdendo as mínimas no dia de hoje, também é venda. Então essa é a análise de fechamento do pregão. Tenham todos aí uma boa noite. Nos encontramos amanhã, sexta-feira aí, no Bom Dia Capitalismo e na análise do fechamento. Forte abraço a todos.